Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre tipologias e leitura visual. Na verdade, quando eu coloquei esse tópico, é uma finalização de uma série de aulas que estão na plataforma Gonçalves Dias, pautados na leitura visual. Eu dividi em vários segmentos para a gente entender uma coisa que nós todos, não só quem vai fazer provas do Enem ou de qualquer outra faculdade do Brasil, nós todos, de maneira geral, principalmente em períodos de redes sociais, precisamos aprender a fazer leitura visual de tudo. Por quê? Eu vou utilizar uma frase que eu estava conversando aqui com a minha intérprete, a Alana. É melhor você dizer que você não sabe, né, do que passar vergonha e passar por idiota. Não ache nada. Você não pode pautar a sua opinião em cima de uma coisa que você não sabe. Pesquise, fundamente a sua opinião. Antes de colocar numa rede social, eu estou sendo bem direto para vocês entenderem, ou pegar uma imagem e não entender o contexto, não entender o significado e fazer a sua opinião pessoal pautada no vazio, né? Para que a gente possa entender essa questão da tipologia, que é só o gancho do elemento da finalização de leitura visual, a gente tem várias visões, inclusive a semiótica associativa. O que é a semiótica? Né? É uma ciência que estuda signos e processos, ou seja, aquela imagem representa o quê? Recentemente, numa aula, eu coloquei, né, os símbolos dos times de futebol do Brasil. Eu perguntei para um aluno que é flamenguista e disse assim: você sabe o que significa o símbolo? Por que as cores foram utilizadas? Por que o urubu é o símbolo do Flamengo? Não sei, professor. Então, se você não sabe, como é que você vai questionar qualquer outra tipo de simbologia e não sabe ler os símbolos que você tem? Semiótica. Associativa. Eu olho e eu comparo com outra coisa. Na prática, professor, uma das obras mais conhecidas, um aluno meu recentemente disse que foi utilizado numa série, na camisa de alguém da série, eu não sabia, mas ele fez a associação, inclusive da semiótica. Isto não é um cachimbo do Magritte. O que isso é se não é um cachimbo? Bom, eu vou dizer que isso aqui é uma representação bidimensional de algo que parece real, um cachimbo. Ou seja, ele é um cachimbo visualmente, mas não é um cachimbo de verdade. E deu um bug na minha cabeça. A questão é, o que vocês assistem, o que vocês consomem, o que vocês ouvem, que parece que é uma coisa, mas na verdade representa outra. Ah, agora eu entendi. Cadô, um ready-made do Man Ray do dadaísmo. Professor, o que é isso? Isto aqui é um ferro de passar de metal daqueles antigos que tem pregos soldados na ponta. Beleza. O que isso significa? Eu coloquei ontem numa aula para um grupo de alunos, né? Duas mulheres conversando, quando viram esta obra do Man Ray, na exposição, uma disse assim: no fundo, não é assim tão diferente do meu ferro de engomar. A outra perguntou: como assim? Esse aqui fura, pica, o meu queima. Aí alguém na aula ontem disse assim: professor, e se a gente associar esse ferro de passar, que é um ready-made, um objeto que pode ganhar um outro significado, a pessoas, será que não existem pessoas que são tóxicas, que aparentemente, literalmente te machucam? Então, iconográfica e formal. O que é essa tipologia iconográfica? Eu vou entender que época, o que ela representa, quais são os objetos que estão lá, como foi feito esse objeto. Nós temos uma aula só sobre este objeto formal e objeto artístico. Formal, né? Como eu vejo a obra, quais são os elementos que compõem. Uma das mais interessantes é a gestáltica, que é aquilo que você vê que pode mudar de visão e a gente não percebe. Isso é muito utilizado no cinema, na produção audiovisual. Ó, a iconográfica. Eu olhei a imagem, eu sei exatamente o que é. Tem 5 pessoas aqui que estão sendo massacradas. Ontem eu coloquei essa discussão. Gente, essa espada é oriental ou ocidental? E os alunos foram dizendo. Então, a leitura dessa tipologia iconográfica, dessa leitura visual iconográfica é: eu olho, eu sei que é um quadro antigo. Então, eu vou pesquisar o que está sendo feito no quadro. 5 freis que parecem pertencer a uma ordem de pessoas muito pobres que estão sendo literalmente massacradas, assassinadas por pessoas que parecem orientais. Volta no tempo. Um aluno meu disse ontem: parece medieval, professor. Por quê? Por que te parece medieval? Porque o quadro me remete a isso. Então vamos pesquisar, vamos entender para fazer a leitura. Eu não sei o título do quadro, eu vou buscar as informações sobre ele. Gestáltica, o que você vê? Um vaso ou 2 rostos? Uma árvore ou um gorila?
gorila e um felino. Um cara tocando saxofone e o rosto de uma mulher. Pois é, aquilo que você vê pode ter um outro significado. Isso é muito simples. Quando você começa a observar, por exemplo, inclusive o cotidiano no meio. Na hora que você olha uma imagem na internet, você está vendo uma coisa. Necessariamente não quer dizer que ela seja outra. Isso é o processo literalmente formal. Ok? Releituras de obra de arte. Eu estava comentando há pouco aqui no estúdio sobre a incapacidade que algumas pessoas têm de não perceber literalmente nas redes sociais uma imagem que pode ter vários significados, mas você não está no dia bem e você vai no eu não gostei porque eu acho. Não ache nada. Lembra do início da aula? Pesquise. Né? Releitura de uma obra de arte, para muita gente, pode ser uma cópia, mas para outras pessoas e outros artistas, pode ser uma forma de você rever o mesmo conceito, rever o passado, ressignificar, observar e mudar o conteúdo. Eu pego uma mesma obra de alguém que já foi feito e transmuto com outro significado. Por exemplo, né, o Museu Studio Center, ele pegou o autorretrato do Hopper, que é um pintor americano, e colocou, e vocês já viram isso várias vezes na internet, inclusive com a Mona Lisa, que é o último quadro que eu vou falar, e colocou uma máscara, justamente por causa do período de pandemia. Isso aqui é uma releitura. Eu posso trabalhar novamente, mas eu preciso entender por que, que a máscara. Agora que a gente está vivenciando a pandemia, fica fácil entender. E daqui a 20 anos? E daqui a 50 anos? Será que vai fazer sentido essa releitura? Será que ela tem um peso social hoje? Pensem sobre isso. A leitura ou interpretação de qualquer obra é um passo complicado. E eu não estou falando só de obras de arte. Eu não estou falando só de arte, eu estou falando da leitura de imagens, a leitura geral. A leitura de imagens visuais, a leitura de imagens em movimento, a leitura de um filme, de uma série, de uma música. Se você não sabe o que é, pesquise. Não consuma e parta uma opinião do eu acho. Vou repetir. Eu estou falando isso todas as aulas sobre leitura de imagem. Não ache nada. Não ache nada, pesquise, porque é cansativo e desgastante você tentar explicar uma coisa da qual você tem informações sobre ela para alguém que não tem essa preocupação mínima e vai colocando e impondo pontos de vista sem qualquer base de informação técnica ou científica. O que o artista quis transmitir quando produziu a obra? A primeira leitura que eu faço é a partir do meu processo interno. Nós já falamos sobre isso. Os comedores de batata. Vamos lá. O quadro é escuro ou claro? As pessoas parecem ricas ou pobres? O que eles estão fazendo? Comendo batata. Por que, que eles estão comendo batata? Porque era a única coisa que tinha para comer? Talvez, eu estou colocando possibilidades. Aí você pesquisa e o artista diz o seguinte: quis dedicar-me, Van Gogh, conscientemente à ideia de que essa gente, sob uma luz baixa, um ambiente escuro, só tem o que ela produziu e só isso que ela consegue comer, porque não tem mais nada para comer. Por que, que não tinha mais nada para comer? Porque naquele período as pessoas passavam muita fome. Eu estou falando na Europa. Caramba, eu não tinha noção disso. Já imaginaram quanto uma obra lida coerentemente pode dizer muita coisa? O que é uma obra de arte? Já falamos sobre isso. O objeto, o que ele é, a mensagem, o que o autor quis transmitir, a informação, o que relativamente o contexto me diz, a sensação e emoção. Eu olhei, eu gostei, não gostei, por quê? Interpretação. Aí você começa o processo de leitura. Faz um print disso aqui e começa a internalizar. Por quê? Porque fica fácil. Isso aqui é o resumão de tudo que eu venho falando nas aulas sobre leitura visual. Não ache nada. Pesquise. Quem é, professor? Frida Kahlo, uma das figuras mais proeminentes da arte pop. Olha que interessante, atualmente. Né? Eu já vi muita gente falar de Frida Kahlo, não sabe nem quem é Frida Kahlo. Pois é. Frida Kahlo é uma pintora mexicana que aos 18 anos de idade sofreu, mais ou menos essa idade, um acidente onde ela estava num ônibus e uma barra cilíndrica entrou pela região lombar da costa dela e atravessou a região do útero e da vagina. Pois é, chocante. Resultado da situação, ela dizia o seguinte: eu nunca pinto sonhos ou pesadelos, eu pinto minha própria realidade. Que realidade foi essa? Ela passou anos, né, com a coluna definhando e ficou presa à cama. Todas as vezes que ela engravidou do marido, né, que também era pintor, né, o Rivera, ela teve abortos, perdão. Isso aqui é uma realidade, uma visão dela mesma nesses abortos consecutivos e em função desse acidente. Professor, eu não sabia disso. Pois é. Aí você olha alguém e diz assim, eu não gostei desse quadro, não sabe nem o significado dele. Pesquisa, amigo. Vai atrás.
Como desenvolver essa habilidade de leitura de imagens? Internalize, repita o assunto que a obra enfoca, a expressão, a interpretação dela sobre a minha visão, mas eu tenho que estar pautado, embasado e pesquisar sobre isso. Não adianta eu levantar hipóteses sem saber. Olhar, reolhar, entender o período histórico, a imagem, o autor, o país de origem, principalmente para vocês que vão fazer provas do Enem. Mas não só para isso. Com as redes sociais, as pessoas fazem leituras instantâneas e impõem seus pontos de vista e muitas vezes, na maioria das vezes, são deformados porque não tem base técnica nenhuma do que vocês estão falando. Eu coloquei essa obra novamente para criar polêmica, né? Fixação. O Piotr Pavlensky, acho que é esse o nome, ele fez uma performance, já falamos sobre isso na plataforma. Ele pregou os próprios testículos na praça, em frente à Praça Vermelha de Moscou, e aí alguém disse para os meninos, tiveram uma crise ontem dos alunos do ensino médio. Professor, por que ele fez isso? Vamos falar da Rússia, que está em alta. Apatia, indiferença política, fatalismo da sociedade russa atual. Isso aqui foi em 2013, a gente está falando em 2022. A obra tinha objetivo, ela choca. Qual é o modelo? Por que ele teve que fazer isso, professor? Será que alguém tem que chegar a se ferir para mostrar o quanto a sociedade russa, e eu conheço pouco, estou partindo da obra dele, e aí a gente discute algumas questões. Toda obra tem que ser bela, a dele não tanto, ele choca. O que é arte? O que faz alguma coisa ser arte? Por que a arte não é unívoca, ou seja, tem só uma visão? Porque você olha e diz, eu não gostei. Isso é o teu senso estético gritando. Mas se o teu senso estético não tiver informação técnica, não vai adiantar nada. Aí você vai continuar achando. Quais as funções da arte? Esse quadro... Ei, professor, esse quadro não é Os Retirantes, não. Parece com a mesma linguagem. Chama Criança Morta, do Portinari, que faz a mesma linguagem que tem Os Retirantes, que vocês já viram inúmeras vezes em aulas, ou em provas, em livros, e assim por diante. Vou ser bem sincero, como pai, isso me incomoda em nível pessoal. A ideia do pai segurando um filho morto, principalmente pelo motivo que ele está morto, é uma coisa desesperadora. Comentei ainda há pouco que eu e outras pessoas aqui do estúdio crescemos assistindo os jornais na televisão brasileira falando: morreram tantas crianças de fome no Nordeste esta semana. Você tem noção do que é isso? Perder filhos brasileiros de pessoas que morreram de fome porque não tinha água e não tinha, abre aspas, projeto do governo na época, mas só ia reproduzindo a ineficiência do governo daquele período. Nenhum de vocês ouve uma notícia dessa com essa força. E aí Portinari, lá pelos anos 40, 50, pinta a Criança Morta, onde ele escancara a fome, miséria e a seca no sertão nordestino. Isto é uma visão paulista do sertão nordestino, né? O que pesa mais é porque todo mundo sofre a perda e chora, e aí esse pai segura. Para mim é uma das obras mais pesadas. Observem que as cores, as formas, os corpos são feitos para criar esse efeito emocional muito doloroso. Novamente, como eu vou analisar essa obra de arte? Objetiva, eu olhei e entendi os elementos, nós já falamos sobre isso. Subjetiva, simbólica, eu vou descrever o que eu sinto. A análise sobre um ponto de vista formal, estético, estilístico é renascentista, parece impressionista, parece surrealista, é mais contemporâneo, é mais grego, é mais romano. O contexto histórico, a temática, a organização dos elementos, isso me incomodou, professor. Ponto de vista, o mais atual, eu consigo comparar com alguma coisa? Institucional, por que eu olho e não sei se é arte ou não? Será que isso é arte ou não? Comercial, isso é vendável? Época, técnica, tempo. Professor, eu preciso saber disto tudo? Não. Isso tudo vai estar num processo internalizado na hora que você parte para a pesquisa. E vai surgindo naturalmente, para que eu não tenha que passar por todas as etapas para entender o processo. Vamos à prática. Homem e mulher na frente de uma pilha de excrementos do Miró. É isso bem que assim, eu boto a mão aqui na hora que fizer o corte. Professor, eu não estou entendendo nada. Pois é, se eu não entendo o que eu disse, vamos pesquisar. Eu coloquei aqui embaixo um tanque de guerra. Por quê? Porque cada cor tem uma significação. O vermelho, por exemplo, a pilha de excrementos dourados representa cocô, literalmente, mas quando eu falo de cocô, até brinquei. O que tem de baixo para isso virar cocô e ser tão rico é a metáfora do petróleo. Então, a guerra em função do petróleo, e aí você tem
A área laranja escura, que são as vítimas da guerra, e as mãos vermelhas são sangue. Monstros em forma de galo, que são literalmente essa questão da guerra vista da pior maneira. Eu só mostrei de uma maneira diferente. Vou mostrar um outro aqui para você ter uma noção. Eu volto aqui, não vou falar de Van Gogh. O professor Van Gogh cortou a orelha? Pois é, eu não conheço a história toda. O que eu tenho são hipóteses e teorias que foram levantadas. Por que ele cortou a orelha? Já falamos da história da vida de Van Gogh, mas é bom você pesquisar, vale muito a pena. E interessante é que Van Gogh não vendeu um quadro que fosse realmente compatível com o valor de produção e criatividade que ele tinha. Ele vendeu um quadro em vida por um valor que era para sobrevivência. E hoje as obras de Van Gogh estão na lista das mais caras do mundo. Por que ele cortou a orelha? Talvez ele tenha se descontrolado com um outro pintor na época em uma briga. Segundo uma das teorias, ele tentou atacar o amigo, não conseguiu e foi lá num surto literalmente colérico de loucura, corta a própria orelha. 2, né, ele pode ter cortado acidentalmente nessa briga, não se sabe. O que se sabe é que durante a discussão muita gente levantou a hipótese que ele colocou a orelha num envelope, numa caixa e mandou para uma prostituta chamada Raquel, e tem gente que diz que foi para uma jovem que trabalhava no hotel onde ele estava hospedado e morando naquele período na cidade de Harlem, acho que é isso. O que se sabe é o seguinte, quando ele volta, ele deita na cama, ensanguenta a cama, teorias, hipóteses. Uma coisa é certa, ele tinha algum nível de problema mental e isso deixa claro a obra dele numa tristeza gigantesca que a gente só consegue perceber depois que entende o que está vendo. Deu para perceber o nível de necessito entender o que eu estou vendo para poder questionar e colocar meu ponto de vista pessoal e assim por diante. Birkenau, eu vou falar várias vezes, não sei se a pronúncia é essa, né? Mas eu vou falar sobre essa obra aqui. O que você vê? Um quadro abstrato. Birkenau, vou falar para poder fazer datilogia. Eu comentei aqui no estúdio que o autor, o Richter, ele pegou fotos do campo de concentração, este aqui, e tirou fotos de corpos empilhados e jogou na tela. Onde tinham as fotos, né, a projeção, ele pintou com manchas escuras. Espera aí. Então, o senhor está querendo dizer que onde tem manchas escuras seria a representação metafórica de corpos empilhados? Pois é. Você não sabia, né? Eu também não, por isso que eu fui pesquisar. É a leitura de imagem que parte desse conceito. É a forma como ele vê de maneira extremamente contemporânea e abstrata campos de concentração e extermínio daquele período. Laranja, vermelho e amarelo do Rothko. Professor, o que o senhor está vendo aí? A pergunta não é o que eu estou vendo. A questão é um quadro abstrato que é feito em laranja e o objetivo é só, eu gosto, não gosto, por que laranja me incomoda, por que não me incomoda? Esteticamente agradável, né? Alguns são para para te tirar da zona de conforto. Outros são para você questionar, mas você tem que pesquisar para saber antes de levantar uma hipótese ou formular sua opinião pessoal sobre a obra. O objetivo: permitir que as pessoas experimentem todas as emoções incorporadas nessa cor. Pinte, eu sempre digo que laranja é a cor tecnicamente mais agressiva. Pinte um ambiente de laranja, teto, parede, céu, coloque a luz laranja e coloque uma porta assim, né, o caos. Eu ia falar outra palavra, mas é melhor deixar essa. Terraço do Café à Noite de Van Gogh, outra obra de Van Gogh. Eu nunca, vou ser bem sincero, na pesquisa me chamou a atenção isso. Eu nunca tinha prestado atenção e um pesquisador chamado Jared Baxter, ele começou a perceber que o garçom aqui no meio usa uma túnica branca e faz uma referência, segundo a visão dele, desse pesquisador, e ele é especialista nisso, mas não posso dizer que foi realmente isso. Mas a hipótese é provável. Uma figura no meio, vestida de branco, com 12 figuras sentadas em Montmartre, perdão, acho que é Montmartre, estou na dúvida. E aí ele faz referência à figura de Cristo e os 12 clientes seriam os apóstolos. Uma cruz ao fundo, mostrar aqui vocês na janela, seria essa metáfora. Professor, será que isso é válido? Será que sim ou não? Não sei. Madame X do Singer. Esse aqui é um quadro bem interessante. Lindo o quadro, né? Até o momento que ele achava que o quadro ia explorar, explodir no século XIX e pinta a alça do vestido para baixo. Gente, isso gerou uma confusão tão grande, gigantesca, de tal forma que ele teve que repintar e quando o museu comprou a obra, ele pediu que a identidade da modelo não fosse revelada. Pois é, ninguém sabia disso, mas tem confusão. E a gente vai finalizar com uma das obras mais icônicas da história da humanidade, eu não estou falando da história da arte, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ou Lisa Gherardini, esposa de
Francesco del Giocondo, né? Pode ser que tenha sido a própria Lisa representada. Como assim, professor? Será que foi a representação de da Isabel de Aragão, do Duquesa de Milão? Será que era um autorretrato da Vinci? Porque já fizeram esse levante de possibilidade. Há imagens escondidas na tela? Pois é, eu não vou dar a resposta para vocês, eu vou deixar vocês pesquisando. Por quê? Porque a leitura de imagem depende de você e não do que a obra realmente somente tem para oferecer. Professor Marcos Dominici, professor de arte, fui.